antes que houvesse dia. Eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem Quero falar nesta noite sobre a volta de Jesus. Tema da mensagem: o impacto do arrebatamento. O impacto do arrebatamento. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, primeiro aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quantos estão preparados para este grande evento? Quantos estão preparados para o arrebatamento da igreja? Estamos a caminho, meus irmãos, do último evento da igreja na terra, que é denominado o arrebatamento. O que para os perdidos e para os crentes desviados é uma má notícia, para a igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, aquela que aguarda a volta do seu Senhor, é o final de uma grande espera. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento significa rapto, arrancar, tirar com violência, levar. É o evento conhecido na Bíblia como o dia do Senhor, a reunião dos escolhidos, no qual Deus levará a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja santa, a igreja sem mácula. Ele tirará a sua igreja da terra, levará para em seguida trazer juízo aos que ficarem durante o período da tribulação e da grande tribulação. O arrebatamento, meus irmãos, causará um grande impacto na humanidade, porque será um evento global, causará assombros, causará caos, causará colapso mundial. Durante o arrebatamento acontecerá acidentes aéreos, porque muitos pilotos de avião, cristãos nascidos de novo, eles serão arrebatados, e as aeronaves ficarão sem controle. Acontecerão muitos acidentes rodoviários, acidentes ferroviários. Será um caos total na humanidade, um evento grandioso, gigantesco, global, e as autoridades procurarão explicações para este ocorrido, para este súbito desaparecimento de centenas de milhões de pessoas em todos os lugares da terra ao mesmo tempo.
Você imagina o caos. As instituições governamentais irão em busca de explicações. A NASA, o Pentágono, a ONU, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, o Vaticano, a Cúria Romana, a CNBB, a OAB, as Forças Armadas, Exército, Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, todas essas instituições ficarão alarmadas sem saber o que fazer, porque eles não saberão o que ocorreu, mas o que ocorreu foi que Jesus voltou e levou a sua igreja, causando um grande impacto na terra. Será um período sombrio e um período terrível na história da humanidade. Período da Segunda Guerra Mundial, o período do Holocausto, o 11 de setembro de 2001, nada se comparará com o dia do arrebatamento da igreja. Haverá um desaparecimento maciço de cristãos da terra. O Espírito Santo de Deus não estará mais aqui. Não, o Espírito Santo, ele subirá com a igreja. Ele não estará mais aqui para consolar. A leitura da Bíblia não será mais entendida, porque quem dá o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, Ele não estará mais aqui. Amós capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós vivemos nos dias da graça, onde o Espírito Santo está na terra, convencendo o homem do pecado, onde as pessoas têm acesso à Bíblia e entendimento através do Espírito Santo para entender as Escrituras. Mas após o arrebatamento, a porta da graça fechará. Não haverá mais salvação baseada na graça, não haverá mais salvação baseada na fé. A salvação é para um dia chamado hoje. Como a igreja não estará mais, a igreja e o Espírito Santo são os que detêm o anticristo. O anticristo irá se manifestar para o mundo. Os poderes das trevas aumentarão. Demônios aprisionados em abismos serão liberados. Haverá um aumento poderoso do domínio das trevas sobre esta terra. O mundo viverá o auge da nova era. Tudo já está sendo preparado. Haverá uma demonização neste mundo. Os que ficarem nesta terra não suportarão viver aqui, porque o que ainda faz desta terra um lugar habitável é a luz do Espírito Santo de Deus, é a igreja do Senhor. Mas tirando a igreja da terra, este mundo jaz no maligno, é tenebroso. O ocultismo vai se agigantar. Projeção astral, telepatia, essas práticas de ocultismo e satanismo irão se proliferar abertamente. O mundo estará como ele sempre quis, sem Deus e sem a igreja. Então o arrebatamento causará um grande impacto, e tudo já está preparado. Não é mais tempo da igreja aprender, é tempo da igreja colocar em prática tudo aquilo que no decorrer desses anos ela aprendeu. É tempo de viver. Jesus prometeu, ele virá, porque ele prometeu. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e o lugar já está preparado. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando acontecerá o arrebatamento? Quando será? A respeito daquele dia, a respeito daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Só Ele sabe o dia e a hora do arrebatamento. Mas há muitas evidências que indicam que a volta de Cristo é iminente. Estamos vivendo os últimos segundos da história da igreja na terra. Estamos nos momentos finais. Eu acredito que o período das dores já até passou. Guerras, rumor de guerra, terremoto, peste, fome, tudo isso vem acontecendo há séculos. Não podemos afirmar com certeza se o arrebatamento será antes ou se será durante o período da tribulação. Não poderemos afirmar se a igreja passará, porque há textos bíblicos que nos mostram que a igreja não passará pela grande tribulação, ou pelo primeiro período chamado tribulação, 3 anos e meio. Mas há outros textos que nos levam a acreditar que a igreja passará por um período da tribulação. Mas de acordo com os escritos do apóstolo Paulo, ele diz que Jesus livrará a igreja da ira vindoura. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Ele diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E também 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 9 ao 10, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. De que ira é que Paulo está tratando aqui nesses versículos? A ira de Deus reservada para este período sombrio da história da humanidade, para os dias da grande tribulação, período tenebroso. Não queira passar por ele. Período de juízo de Deus contra o mundo de perversão, contra o mundo de iniquidade, contra o mundo de podridão de pecados. A ira de Deus foi reservada para este período. E como será o arrebatamento? Como isto vai acontecer? Na visão do apóstolo João, em Apocalipse, lá no capítulo 21, no versículo 10, ele disse que ele via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada, ornamentada, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Ele disse: vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade está descendo, a nova Jerusalém, ela está descendo desde aquele tempo, 2000 anos atrás, e ela continuará descendo. Quando a cidade se encontrar a uma distância equivalente ao período de 7 anos da terra, sua posição final da terra, e aí acontecerá o rapto. Nessa hora a trombeta soará, e aqueles que morreram com Cristo, todos aqueles que morreram com Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram transformados por Deus e que morreram salvos, eles ressuscitarão primeiro. E nós, diz Paulo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, levados, e encontraremos com ele nos ares. Quando a cidade, que continuará descendo,
estiver entrando na galáxia, na nossa galáxia, haverá mudanças astronômicas no universo. Aquilo que a Bíblia fala, descreve como estrelas explodindo, o sol se escurecerá e os elementos se fundirão. A terra sentirá o impacto da chegada da cidade. Haverá mudanças radicais na estrutura do universo quando a cidade chegar. O tempo Cronos, esse tempo que nós marcamos no nosso relógio, ele não mais existirá. Veja que impacto este evento causará no mundo. Como será esse rapto? Como será o arrebatamento? Será invisível para o mundo. O mundo não vai ter tempo nem de ver, porque será como um relâmpago. Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque Jesus compara a sua volta como um relâmpago. O relâmpago, quando menos se espera, ele aparece. Quando menos se espera, ele aparece. Ninguém prevê a hora de um relâmpago. Ninguém prevê. É sempre repetindo. E quando é que o relâmpago aparece? Ele sempre aparece quando há tempestades. E está havendo tempestades na humanidade. Tempestade social, tempestade moral, uma tempestade religiosa. É hora do relâmpago aparecer. Qual a velocidade de um raio? Qual a velocidade de um relâmpago? Alguém já mediu? Já. Pessoal do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles conseguiram documentar com detalhes a formação de um raio que chegou ao solo com uma velocidade de 1.980 km por segundo. Quando será? Ao ressoar da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é isso? Ruído de muitas vozes, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Trombetas, haverá trombetas. Trombetas de Deus. Deus tem trombetas. Nós aprendemos acerca de verdades paralelas, de mundos paralelos, daquilo que há no mundo invisível, no mundo celestial e no nosso mundo físico. Foram usadas trombetas no Antigo Testamento. Deus mandou Moisés fazer trombetas na época em que o povo saiu do Egito e estava caminhando no deserto. Deus deu a seguinte ordem para Moisés: faze 2 trombetas de prata, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando as trombetas eram tocadas, as 2 trombetas, lá nos dias de Moisés, eram tocadas de forma normal. Isso servia para um ajuntamento, para um chamamento, para o ajuntamento da congregação. Mas quando as 2 trombetas eram tocadas a rebate, o que é isso? Fortemente, as 2 trombetas eram tocadas a rebate, fortemente, era um sinal de alarme, que indicava ordem para partir. Quando as trombetas eram tocadas, eram para eles desmontar o acampamento e se preparar para sair daquele lugar e para partir. Isto é uma maravilhosa ilustração do arrebatamento. Será assim no dia do arrebatamento. Ao soar da última trombeta, a igreja tem que partir. O som da trombeta ressuscitará os mortos e arrebatará os vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos,
Ele diz que só os vivos serão arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que acontecerá nesse momento com os nossos corpos, com aqueles que forem arrebatados? Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Nossos corpos serão preparados para entrarmos na atmosfera celestial. Assim como neste mundo ninguém pode entrar nele sem corpo, por isso que Jesus precisou de um corpo para entrar aqui. Para entrar lá, também precisamos de um corpo celestial. Este corpo carnal é para cá. Esse corpo não serve lá naquela dimensão. Por isso que nós temos que ser transformados. Haverá uma transformação, ou seja, este corpo que é corrupto, que é corruptível, ele se transformará num corpo incorruptível. Nós não receberemos um novo corpo, nós seremos transformados. Este corpo será transformado. Que ele diz, e nós seremos transformados. E o que é mortal se tornará imortal. O que significa isso? É que finalmente nós seremos livres do pecado. Será impossível pecarmos com um corpo incorruptível. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte. Nós venceremos a morte, porque receberemos um corpo imortal. E como será este arrebatamento? Mateus 24:31 diz que ele enviará os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim acontecerá. Agora vem a grande questão. Agora eu chego no ponto central desta mensagem. Quem será levado? E quem será deixado? Lucas 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite, ele está falando para quem? Para judeus. Ele está onde? Em Israel, em Jerusalém. E ele diz que a volta será à noite, lá no Oriente, mas nós estamos no Ocidente. 5 horas de diferença no fuso horário entre Jerusalém e Brasília. 6 horas com relação a Manaus. Ele diz: naquela noite estarão dois, diga dois, numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes entram para a festa do noivo, são salvas. As insensatas são deixadas para trás. Só podemos chegar a uma conclusão, meus irmãos. Nós só podemos chegar a uma conclusão. 50%, de acordo com esses textos,
De acordo com esses textos, 50% vai, 50% fica. 50% será salvo, 50% será deixado para trás. Sempre de duas pessoas. Um é levado, outro fica. Um é tomado, outro deixado. Das 10, 5 vão, 5 ficam. Isso aqui não é regra geral, mas pelo que nós lemos nesse texto, nós só podemos chegar a essa conclusão. Quem será levado? Quem vai subir? Quem nascer de novo e viver em santidade. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só vai subir quem nasceu de novo e vive em santidade. Lá no Salmo 24, versículo 3 e 4, o salmista diz, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Monte do Senhor refere-se ao monte santo, na morada celestial. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Ele está fazendo uma alusão ao arrebatamento da igreja. E aí ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, à futilidade desta vida, a coisas vãs, coisas inúteis, ou aquele que se valoriza a si próprio. Vaidade fala de atitudes e de motivos incorretos. A Bíblia tem as respostas. Não precisa se preocupar quem vai ou quem não vai. A Bíblia mostra, a Bíblia diz, a Bíblia mostra o caminho. Jesus disse que os puros de coração, o que acontecerá com eles? Verão a Deus. Fala de quê? Santidade. Aqueles que vivem em santidade. O que é puro de coração? O que é o coração? O coração é o homem interior, o centro da personalidade, o centro da vontade do homem. A sua vontade precisa ser mudada. A sua vontade precisa ser convertida na vontade de Deus. Puros de coração verão a Deus. Quem será arrebatado? Quem será levado? Aquele que faz a vontade de Deus. Mateus 7:21, apenas diz, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses serão levados. Quem será levado? Aqueles que vivem e buscam constantemente santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esses irão subir. Os humildes, os pobres de coração, aqueles não orgulhosos, não soberbos, os não arrogantes, esses irão subir. Então a Bíblia nos mostra quem será levado. Ela nos mostra também quem será deixado. A Bíblia nos mostra algumas listas que reprovam a salvação. Algumas listas no Novo Testamento que condenam as práticas e que essas pessoas são desaprovadas do céu. Mateus 25, quando nós vemos a parábola das 10 virgens, as insensatas, aquelas que estavam no sono espiritual, na inércia, aquelas que estavam na letargia, ficaram com sono e adormeceram. O noivo chegou e elas foram deixadas para trás. Cuidado com o sono espiritual, cuidado com a letargia, cuidado com a preguiça. Hoje eu não vou para a igreja, hoje está chovendo,
Hoje TBD, mas eu estou com sono. Cuidado com o sono espiritual, com a letargia, com a inércia, porque elas podem te deixar de fora do céu. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Paulo fala das obras da carne. E Paulo, ele é bem claro, não deixa nenhuma dúvida. No seu comentário final, no versículo 21, nós vamos ler todas essas obras. Mas no versículo 21 ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quais são? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, os adúlteros, se não se arrependerem, ficarão de fora. Prostituição, impureza, lascívia, 4 pecados ligados à área sexual. Idolatria, feitiçaria, pecados ligados à religião. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, pecados ligados ao relacionamento pessoal. Heresias, ligado à religião. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, que é isso? Ligados à vida pessoal, a vícios. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, já tinha alertado, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Outra lista de desaprovados. 1 aos Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Tanto o adultério, existem 3 tipos de adultério: adultério físico, adultério mental e adultério espiritual. Nem os falsificadores, porque aqueles que falsificam documentos, aqueles que falsificam placa de carro, aqueles que falsificam notas fiscais, também são adúlteros, porque estão adulterando, estão mentindo, estão falsificando, também ficarão de fora. Nem os efeminados, os homossexuais, os efeminados não serão salvos. Nem os sodomitas. O que é sodomitas? Aqueles que praticam relação sexual anal, sexo anal, os sodomitas. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Também ficarão. Se não se arrependerem, ficarão. Estão desaprovados para o céu. Lista de Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos ou covardes, aqueles que têm medo de abrir a boca e pronunciar o nome do Senhor publicamente, aqueles que têm medo de testemunhar a sua fé em Jesus, são tímidos. E aos incrédulos, aqueles que não creem, e aos abomináveis, aqueles que praticam abominação, e aos homicidas, aqueles que matam a facada, a tiro, e aqueles também que matam os irmãos odiando uns aos outros, porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e os homicidas não irão para o céu. Se não irão para o céu, irão para o inferno. Então comece a amar aqueles que você odeia. Se você quiser ir para o céu, comece a amar aqueles os quais você odeia. Não irão. Os homicidas e os fornicadores. Atenção, fornicadores. Fornicação é relação sexual entre solteiros. Você que ainda não casou está fornicando. Se você continuar nessa fornicação, se você não se arrepender, você é um sério candidato a ir para o inferno. Porque para o céu a Bíblia te desaprova. E aos feiticeiros, você que se envolve com macumbaria, com banda, com quimbanda, com candomblé, isso leva para o inferno. Mas também tem outros feiticeiros, aqueles que são rebeldes, porque a Bíblia diz que o pecado de rebelião é o pecado de feitiçaria. Aqueles que se rebelam, que
lhe surge, eles também não irão para o céu. E aos idólatras, aqueles que amam qualquer coisa acima de Deus, são idólatras, também não irão. E a todos os mentirosos, pastor, eu não minto, eu não invento conversa, ok, mas tem outro tipo de mentiroso, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Os mentirosos não herdarão. Quantos amam a Deus? Está guardando o mandamento? Não. Então é mentiroso. Se diz que ama a Deus, mas não está lendo a palavra. Se diz que ama a Deus, mas não vive pela palavra, não pratica a palavra. Não sou eu, meu irmão, é a Bíblia. Eu não julgo e Jesus não julgará ninguém. Nós seremos julgados pela palavra. É a palavra que diz. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. E pior, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:15, outra lista. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Aqueles que se dizem crentes, mas não dão bom testemunho, não obedecem a palavra, vivem envergonhando o evangelho. Esses a Bíblia chama de cães. Os cães ficarão de fora. De novo, os feiticeiros, os que se prostituem, os viciados em sexo, os viciados em sexo na internet, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, eu nego até a morte. Pastor, pode me perguntar, mas eu vou negar. Eu nego até a morte, exatamente, porque o fim da mentira é a morte. Lista de Mateus 7, 21 e 22. Os que praticam a iniquidade, nem todo que me diz Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Dons espirituais, olha aí, irmãos, dons espirituais. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu fui usado por ti, isso é injusto. Jesus responderá: ok, eu usei urubu, eu usei jumenta, eu usei falso profeta, mas nem por isso eles foram salvos. Eu usei Balaão, eu usei a jumenta para falar com Balaão. Apartai-vos, porque eu nunca vos conheci. Vocês nunca nasceram de novo, vocês não foram regenerados. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse não entrará no céu, esse não será arrebatado. Porque só entra no livro da vida quem nasceu de novo. Irmãos, estejamos preparados. Vivamos vida cheia do Espírito Santo, porque ele foi enviado para guiar a igreja em toda a verdade e levar a igreja para o céu. Efésios 4:30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui trata da redenção da nossa carne, dessa transformação através do arrebatamento. Muita gente tem entristecido o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem caído fora. Lança fora toda carga desnecessária. Em Lucas 21, no 34, ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, com orgia, com bebedeira e com ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês
inesperadamente. Cuidado com a libertinagem, cuidado com a orgia, com a bebedeira, com as ansiedades da vida. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade tem tirado muito crente da presença de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estão ansiosos? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Estou ansioso pelo meu carro, pela minha casa. Eu estou ansioso pelo meu iate. Eu estou ansioso pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo meu curso. Eu estou ansioso para morar nos Estados Unidos. Eu estou ansioso para ir para a Alemanha. Tenham cuidado, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque quem está ansioso, quem está preocupado, a sua visão está voltada para as coisas deste mundo. Não está preocupado com a volta de Cristo, não está preocupado com os ensinamentos da palavra, está preocupado com as coisas deste mundo, porque o seu coração está aqui neste mundo. Onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Para que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem. Estejam sempre atentos e para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Como é que você está diante de Jesus? Como é que está a tua vida? Se Jesus voltasse hoje, você seria levado ou você seria deixado? Teu coração está cheio de cargas, teu coração está cheio de preocupações, teu coração está cheio de ansiedades por esta vida. Estejamos preparados. Mantenha-se vivo na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se quisermos ser levados no arrebatamento, é importante termos comunhão com o Senhor, através da palavra, através da oração, através do jejum, das disciplinas espirituais. Nos prepararmos a cada dia. É preciso nós nos purificarmos todos os dias. Coração quebrantado, um coração contrito, uma vida de santidade, de santificação. E está com esse objetivo em mente, estarmos ligados no Senhor, estarmos com a nossa mente totalmente ligada no Senhor. Jesus disse em Lucas 12:35: cingidos estejam os vossos corpos, preparados para o arrebatamento. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. As 5 virgens não entraram para a festa do noivo, porque as suas candeias estavam apagadas, não tinham óleo. E ele diz: acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Deus está nos chamando para um arrependimento sincero. Deus está chamando aqueles que ainda não nasceram de novo para nascer. Deus está chamando aqueles que estão vivendo vida dupla a se arrependerem, porque se não se arrependerem, serão deixados para trás. Pagarão alto preço de terem negado o Filho de Deus. O arrebatamento causará um grande impacto na terra. Nem queira ficar para saber como será. Queira subir. Vamos nos esforçar para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós.